Umas férias de R$ 1 milhão. Parece coisa de filme, não é? Mas para um casal de influenciadores bem famoso, foi a mais pura realidade. E o mais curioso é que eles compartilharam praticamente tudo nas redes sociais. Então a gente vai usar justamente o que eles postaram para tentar entender como é que se gasta tanto dinheiro numa viagem só. Vamos lá desvendar isso. Para começar, vamos direto ao ponto, sem enrolação. O custo total estimado dessa brincadeira toda passa de R$ 1 milhão. É isso mesmo, 1 milhão. E detalhe, para uma viagem de apenas 2 pessoas. E aí, claro, fica a pergunta que vale literalmente R$ 1 milhão. Como? Como isso é possível? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos desmontar essa conta pedaço por pedaço para ver para onde foi cada centavo desse dinheirão todo. Então tá. Antes de mais nada, vamos entender quem são os protagonistas dessa história e que lugar é esse, né? De um lado, temos a Mayra Cardi, que muita gente já conhece, influenciadora, ex-participante do Big Brother Brasil. Do outro lado, o marido dela, Tiago Nigro, ninguém menos que o Primo Rico, um dos maiores coaches de finanças do país. E, bom, aqui a coisa já começa a ficar interessante, né? Um especialista em ensinar a economizar e investir, numa viagem que parece ser o oposto de qualquer tipo de economia. Uma combinação, no mínimo, curiosa. E o cenário escolhido para essa viagem foi o Bürgenstock Resort, lá na Suíça. E só de ouvir Suíça, já temos a primeira grande pista do porquê dessa conta ser tão alta. Afinal, estamos falando de um dos países mais caros do mundo. E claro, o resort que eles escolheram segue essa linha. E é aqui que os números começam a assustar de verdade. Para se ter uma ideia, num resort 5 estrelas desses, a diária mais, digamos, baratinha, começa em R$ 8 mil. Mas se a escolha for uma das suítes principais, esse valor pode pular para mais de R$ 100 mil. 100 mil por uma única noite. É desse patamar que estamos falando. E agora sim, vamos para a parte que todo mundo quer saber. Vamos mergulhar nos detalhes, nos custos que eles mesmos foram mostrando nas redes. Vamos começar pelo básico, as passagens de avião. Só para ir e voltar da Suíça, o gasto foi de cerca de R$ 200 mil. Pensa só nisso. A viagem mal começou e já foi gasto o valor de um belo carro de luxo. É impressionante. E a comida? Bom, segura essa. Um único jantar. R$ 7 mil. 7 mil! Para a gente ter uma noção do que isso significa, é mais do que 5 vezes o salário mínimo do Brasil gasto em uma única refeição. A própria Mayra Cardi postou a conta e a gente fica na dúvida se ela também não ficou de queixo caído na hora. E se o jantar foi esse absurdo, o café da manhã não deu trégua, não. Um pedido simples, sabe? Ovos, um café, umas frutas. R$ 1.000. É nessas horas que a gente entende que cada coisinha, cada detalhe mínimo nessa viagem custava uma pequena fortuna. Mas o mais interessante disso tudo talvez seja ver a reação deles mesmos com esses preços. O que eles falaram sobre isso dá uma dimensão bem diferente para a história toda. A Mayra Cardi, por exemplo, mandou a real, foi bem direto ao ponto. A frase dela resume tudo. É basicamente um reconhecimento de que esse tipo de experiência de luxo é, de fato, para pouquíssimas pessoas no mundo. E o Tiago Nigro, o primo rico, também comentou com um toque de humor, mas que mostra o espanto. Ele fez uma piada sobre o risco de pedir um sashimi e, sei lá, ter que ficar lavando prato para pagar a conta. Isso mostra que, mesmo para eles, que obviamente podem pagar, os valores ainda eram chocantes. E para esses números ficarem ainda mais concretos, vamos dar uma olhada em alguns itens do cardápio que ele comentou. Uma salsicha alemã, R$ 175. 6 pedacinhos de sashimi, R$ 480. Quase R$ 500 por 6 fatias de peixe cru. É quando a gente vê o preço de coisas assim que a ficha realmente cai sobre o custo total da viagem. Então, ok, a gente já viu o voo, o hotel, o jantar, até o preço da salsicha. Como é que essa conta fecha em 1 milhão? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O cálculo final é mais ou menos assim. Começa com R$ 200 mil só de passagem. Adicionei as diárias de hotel, que partem dos 8 mil, mas que podem ser muito, muito mais caras. Junta na conta as refeições de milhares de reais cada uma e pronto. O resultado é essa fatura que, segundo eles mesmos, passa fácil de R$ 1 milhão.
E toda essa história acaba levantando uma reflexão, não é? Na era dos influenciadores, quando eles postam algo assim, tão fora da realidade da maioria, qual é a linha que separa o compartilhar a vida da pura ostentação? A intenção é inspirar as pessoas ou é só mostrar um nível de riqueza que é praticamente inatingível para quase todo o mundo? É uma pergunta que fica para a gente pensar.